Olhe para o seu lado neste exato momento. É muito provável que o seu celular esteja ao alcance da sua mão, ou que você esteja assistindo a este vídeo através dele. Esse pequeno aparelho, que pesa menos de 200 gramas, se tornou o objeto mais poderoso e mais perigoso da sua vida. Sem que você percebesse, ele deixou de ser uma ferramenta de comunicação e se transformou em uma barreira invisível, espessa e intransponível entre você e a voz de Deus. Nós estamos vivendo em uma era de saturação mental sem precedentes na história humana. Nós acordamos e antes mesmo de abrir os olhos direito ou de colocar os pés no chão, nós esticamos o braço para checar as notificações. Nós rolamos o feed das redes sociais enquanto tomamos café. Nós ouvimos podcasts ou músicas no trânsito. Nós respondemos mensagens no trabalho. Assistimos a vídeos curtos nos momentos de descanso e, antes de dormir, a última luz que ilumina o nosso rosto não é a luz do luar ou de uma oração, mas a luz azul da tela do smartphone. Nós estamos literalmente afundando em um rugido digital que nunca dorme, em um bombardeio incessante de informações, opiniões, polêmicas, dancinhas e notícias urgentes. E a grande ironia da nossa geração é que, no meio de tanto barulho, nós nos perguntamos, com o coração angustiado e a alma vazia, por que nós não conseguimos mais ouvir a voz do Espírito Santo? Nós choramos no secreto pedindo uma direção, pedindo um sinal, pedindo paz. Mas a verdade nua e crua é que Deus pode estar falando, mas o barulho do seu feed está ensurdecendo a sua alma. É hora de parar de rolar a tela. É hora de quebrar esse ciclo de distração perpétua e entender que, para encontrar a verdadeira clareza e escutar o Criador, você precisa aprender a bater em retirada. Você precisa ter a coragem de entrar no deserto do silêncio. Se você sente que a sua vida espiritual está morna, que as suas orações não passam do teto e que a ansiedade digital está engolindo a sua paz, preste muita atenção nas próximas palavras, porque hoje nós vamos descobrir o poder oculto do jejum digital. Para compreender a gravidade do momento em que vivemos, nós precisamos fazer um diagnóstico honesto da nossa própria realidade. Eu me peguei pensando nisso há pouco tempo, olhando para a minha própria rotina. Eu percebi que, apesar de estar profundamente conectado com o mundo inteiro através da internet, apesar de saber o que estava acontecendo do outro lado do planeta em tempo real, eu estava mais desconectado do meu Criador do que nunca. A conectividade moderna nos vendeu uma mentira perversa. A mentira de que estar informado é o mesmo que estar sábio, e de que estar ocupado é o mesmo que ser produtivo. Nós confundimos o acúmulo de dados com a profundidade espiritual. O resultado disso é uma geração que tem 1000 amigos virtuais, mas que se sente profundamente sozinha. Uma geração que consome dezenas de versículos bíblicos formatados em imagens bonitas no Instagram, mas que não consegue passar 10 minutos meditando na palavra, sem desbloquear o celular, para ver se chegou uma nova mensagem. Nós nos tornamos viciados em estímulos. O nosso cérebro foi treinado para rejeitar o tédio e o vazio. Se ficamos 30 segundos parados em uma fila de banco ou esperando o elevador, o nosso reflexo automático é enfiar a mão no bolso e puxar o telefone. Nós temos pavor do silêncio porque o silêncio nos obriga a olhar para dentro de nós mesmos. E o que encontramos lá dentro, muitas vezes, é uma alma desorganizada, barulhenta e sedenta. Para encontrar Deus, eu percebi que precisava fazer uma troca radical. Eu precisei negociar as minhas notificações por aquela quietude profunda e bíblica que a vida moderna tenta assassinar a todo custo. E foi quando eu decidi abraçar o silêncio. Quando eu finalmente desliguei as telas e deixei o ruído do mundo do lado de fora, que eu entendi o que realmente acontece quando a nossa mente finalmente aquieta. Essa busca pelo silêncio não é uma invenção da psicologia moderna ou um conceito de autoajuda. Essa é uma lei espiritual antiga, carimbada nas páginas da Bíblia Sagrada. E para entender a mecânica divina da quietude, nós precisamos viajar no tempo e ir até o deserto. Encontrar um dos maiores profetas que já pisou na terra, o profeta Elias. A história de Elias, registrada no primeiro livro de Reis, no capítulo 19, é um espelho perfeito para a nossa geração exausta. Elias tinha acabado de viver uma das maiores vitórias do seu ministério. Ele tinha enfrentado e derrotado os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo. O fogo do Senhor tinha descido dos céus de forma espetacular, e o povo tinha reconhecido que só o Senhor é Deus.
Mas logo em seguida, a rainha Jezabel enviou uma mensagem de ameaça jurando a morte de Elias. Aquele homem de Deus, que tinha acabado de ver um milagre estrondoso, foi tomado por um medo avassalador, por um esgotamento físico e por uma depressão profunda. Ele fugiu para o deserto, sentou-se debaixo de uma árvore e pediu a morte para si mesmo. Ele disse: "Basta, Senhor, toma agora a minha vida." Elias estava completamente esgotado. O barulho das ameaças, a pressão do ministério, o medo da perseguição e o peso da solidão tinham colapsado a mente daquele profeta. Ele não conseguia mais enxergar a saída. Ele estava no seu limite espiritual e emocional. O que Deus faz com um homem que está nesse estado de exaustão e desespero? Deus não dá um sermão teológico para Elias. Deus não cobra dele mais produtividade. Primeiro, Deus cuida do corpo dele, enviando um anjo para alimentá-lo e dar-lhe água, permitindo que ele descanse. E depois que Elias recupera o fôlego físico, Deus o direciona para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o Monte de Deus. E é ali, na solidão de uma caverna escura no topo da montanha, que uma das lições mais profundas sobre a natureza de Deus vai se desdobrar. O Senhor diz para Elias: "Sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor." E a Bíblia narra que, de repente, eis que passou o Senhor. Mas antes da manifestação divina, uma série de eventos catastróficos começou a acontecer. Primeiro veio um vento grande e forte, um verdadeiro furacão que fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Imagine o barulho ensurdecedor daquele vento, o estrondo das pedras rolando, a força avassaladora da natureza. Qualquer pessoa pensaria: Deus está nesse vento, o poder de Deus está nessa tempestade. Mas o texto bíblico faz uma afirmação categórica. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, a terra começou a tremer violentamente. Um terremoto sacudiu as estruturas da montanha, abrindo fendas no chão, gerando pânico e destruição. Mais uma vez, o barulho era assustador. O impacto era avassalador. Mas a Bíblia repete: "E depois do terremoto um fogo, porém, o Senhor não estava no fogo." O vento barulhento passou, o terremoto estrondoso passou, o fogo destruidor passou. E o que veio depois de toda essa agitação? A Escritura diz que veio uma voz mansa e delicada. Em algumas traduções disse que veio o som de um sussurro suave, um sopro leve, uma brisa fina. E quando Elias ouviu aquele sussurro, quando ele percebeu aquela quietude quase absoluta, ele soube instantaneamente que Deus estava ali. Ele envolveu o seu rosto no manto, saiu para a entrada da caverna e finalmente conseguiu ouvir a direção e a voz do Altíssimo. A história de Elias nos ensina algo que nós esquecemos na nossa rotina digital. Deus, na maioria das vezes, não se comunica no barulho. Deus não está na agitação. O mundo moderno opera na lógica do vento forte, do terremoto e do fogo. O nosso mundo nunca para de falar. Os algoritmos das redes sociais são desenhados para fazer o maior barulho possível, para capturar a nossa atenção através do escândalo, da urgência, da notificação vermelha que pisca na tela, da música alta, dos vídeos curtos que mudam a cada 5 segundos. Nós somos bombardeados pelo terremoto das opiniões humanas, pelo fogo das discussões políticas e pelo vento forte das tendências do mercado. E nós cometemos o erro trágico de procurar a voz de Deus no meio dessa tempestade digital. Nós achamos que vamos encontrar Deus consumindo mais conteúdos, assistindo a mais vídeos de teologia acelerados em 2 vezes, ou ouvindo pregações enquanto respondemos e-mails. Nós estamos tentando ouvir o sussurro divino em cima de um trio elétrico em movimento. É matematicamente e espiritualmente impossível captar esse som sagrado se nós não desligarmos os alto-falantes do mundo. O sussurro de Deus requer silêncio total para ser ouvido. Se você não criar um espaço de quietude na sua mente, a voz mansa e delicada do Espírito Santo será completamente abafada pelo rugido do seu celular. Nós precisamos ter a honestidade de reconhecer que o uso excessivo das telas está operando uma verdadeira mutilação na nossa capacidade de discernimento espiritual. Quando a sua mente está constantemente preenchida por estímulos externos, você perde a capacidade de meditação profunda. A meditação bíblica não é esvaziar a mente, como sugerem algumas filosofias orientais. A meditação bíblica é preencher a mente com a palavra de Deus, ruminar as Escrituras, pensar profundamente no caráter do Senhor e sintonizar o coração com a vontade do Pai.
Mas como você pode meditar se o seu tempo de atenção foi reduzido a poucos segundos pelos vídeos curtos da internet? Como você pode orar com eficácia se a sua mente está tão fragmentada que, após 2 minutos de joelhos, você já está pensando se recebeu alguma curtida na sua última publicação? O celular se tornou o maior ladrão de intimidade com Deus da história da humanidade. Ele rouba o seu tempo de devocional. Ele rouba a sua atenção durante o culto. Ele rouba os seus pensamentos durante o dia. E, pior de tudo, ele rouba a sua sensibilidade espiritual. Você passa a ter uma fé superficial, baseada em frases de efeito de 30 segundos, porque você perdeu a paciência e a disciplina de entrar no quarto, fechar a porta e buscar o Pai, que está em secreto. Por isso, no chamado que eu quero fazer para você hoje, é um chamado de resgate. É um chamado para nós desarmarmos essa armadilha moderna e redescobrirmos o poder da quietude. Nós precisamos aplicar um detox espiritual na nossa rotina. Nós precisamos limpar o ruído moderno para voltar a escutar a frequência do céu. E isso vai exigir de você uma decisão intencional, firme e corajosa. Nós precisamos aprender a criar os nossos próprios desertos. Na Bíblia, o deserto nunca foi apenas um lugar geográfico de escassez de água. O deserto sempre foi o cenário geográfico e espiritual do encontro com Deus. Foi no deserto que Moisés viu a sarça ardente. Foi no deserto que o povo de Israel foi moldado e aprendeu a depender do maná do céu. Foi para o deserto que Elias fugiu para ouvir o sussurro. Foi no deserto que João Batista cresceu e preparou o caminho do Senhor. E foi para o deserto que o próprio Jesus Cristo se retirava constantemente, de madrugada, para orar em silêncio, longe da multidão, longe dos pedidos de cura, longe do barulho do mundo. Se o próprio Filho de Deus encarnado sentia a necessidade absoluta de se isolar no silêncio para se conectar com o Pai, quem somos nós para achar que podemos manter uma vida espiritual saudável, vivendo conectados 24 horas por dia na tomada da internet? Se nós queremos a clareza que Elias teve ao sair daquela caverna, se nós queremos a autoridade espiritual que Jesus carregava ao descer do monte, nós precisamos aprender a desligar as notificações da terra para sintonizar as notificações do céu. E para que este vídeo não seja apenas mais uma teoria que você escuta e esquece assim que rolar para o próximo conteúdo, nós vamos transformar essa reflexão em uma prática imediata e transformadora. Eu quero lançar um desafio para você que está me assistindo. Um desafio de crescimento espiritual e de jejum digital. Eu quero convidar você a realizar o seu primeiro jejum digital de 24 horas ainda esta semana. Eu quero que você escolha um dia para fazer o seu próprio retiro espiritual no deserto do silêncio, testando os limites da sua dependência tecnológica e abrindo espaço para que o Espírito Santo volte a falar com a sua alma. Como vai funcionar esse jejum digital de 24 horas? Preste muita atenção nas regras desse exercício de disciplina espiritual. Durante essas 24 horas, você vai desligar completamente as suas redes sociais. Você não vai abrir o Instagram, o TikTok, o Facebook ou qualquer outra plataforma de entretenimento rápido. Se você precisa do celular para trabalhar ou para receber ligações de emergência da sua família, você vai desativar todas as notificações de aplicativos supérfluos, vai colocar o celular em modo silencioso e vai deixá-lo guardado dentro de uma gaveta, longe dos seus olhos e do alcance da sua mão. Você só vai tocar no aparelho se ele tocar por uma ligação de extrema importância. Durante todo o restante do dia, o silêncio será a sua trilha sonora. Você não vai ligar a televisão para fazer barulho de fundo na casa. Você não vai colocar vídeos no YouTube enquanto lava a louça ou arruma o quarto. Você não vai ouvir músicas ou podcasts no trânsito. Você vai permitir que o silêncio habite o seu ambiente doméstico e a sua mente. Eu sei o que você está pensando neste momento. Você deve estar sentindo uma pontada de desconforto ou até mesmo de ansiedade só de pensar em passar 24 horas sem o seu celular, sem o seu feed e sem o seu entretenimento diário. Esse sentimento tem um nome. É a síndrome de abstinência digital. O seu cérebro está tão viciado nas descargas rápidas de dopamina causadas pelas notificações e pelas telas que a simples ideia de ficar no vazio gera uma reação de pânico. Mas é justamente aí que mora o poder do jejum. O jejum serve para mostrar quem é o Senhor e quem é o escravo na sua vida. Se você não consegue passar 24 horas longe do seu celular
por motivos espirituais, então o celular não é mais uma ferramenta na sua mão. O celular se tornou um ídolo no altar do seu coração. Ele se tornou o seu mestre. E a Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Nós precisamos derrubar esse ídolo para recolocar Deus no centro da nossa atenção. O que você vai fazer durante essas 24 horas de silêncio e jejum digital? Você vai preencher o espaço que antes era ocupado pelo barulho do mundo com as disciplinas espirituais clássicas. Você vai pegar a sua Bíblia física, de papel, para não correr o risco de se distrair com notificações na tela. Você vai abrir a palavra de Deus e vai ler com calma. Sem pressa, sem cronômetro. Você vai ler um capítulo, vai fechar os olhos, vai pensar no que leu, vai tentar entender a mensagem profunda por trás das palavras. Você vai gastar tempo de joelhos no chão, orando em voz alta ou em pensamento, conversando com o Pai de forma sincera, derramando as suas fraquezas, os seus medos e as suas ansiedades na presença dele. E o mais importante de tudo, você vai praticar o exercício da escuta. Depois de orar, você não vai se levantar correndo. Você vai permanecer em silêncio por alguns minutos com o coração aberto, dizendo como Samuel: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." Você vai dar espaço para que a voz mansa e delicada do Espírito Santo encontre um canal limpo e desobstruído na sua mente. Eu posso te garantir por experiência própria e pela autoridade da Palavra de Deus que as primeiras horas desse jejum serão difíceis. A sua mente vai tentar te convencer de que você está perdendo algo importante, de que existe alguma notícia urgente que você precisa saber, ou de que você está sendo improdutivo ficando em silêncio. Mas se você resistir a essa tentação inicial, se você perseverar e mantiver o foco na quietude, algo maravilhoso vai começar a acontecer a partir da metade do dia. A agitação da sua alma vai começar a assentar, como a poeira que baixa depois de uma grande tempestade. A ansiedade crônica vai dar lugar a uma paz inexplicável, que excede todo o entendimento humano. Os seus pensamentos vão ganhar clareza. Versículos bíblicos que você leu há anos vão voltar à sua memória com um peso de revelação totalmente novo. Você começará a perceber as direções de Deus para a sua vida familiar, para o seu ministério, para o seu trabalho e para as suas decisões diárias, com uma nitidez que você não experimentava há muito tempo. No silêncio do deserto digital, o sussurro de Deus se tornará o som mais alto e mais claro da sua vida. Quando você terminar essas 24 horas de jejum digital e finalmente reativar o seu aparelho, você perceberá que o mundo não acabou porque você ficou desconectado por um dia. As polêmicas da internet continuam as mesmas. As pessoas continuam postando as mesmas coisas supérfluas e nada de verdadeiramente vital foi perdido. Mas você terá ganhado algo imensurável. Você terá resgatado a sua liberdade psicológica e a sua soberania espiritual. Você terá provado para si mesmo e para o mundo espiritual que você governa os seus impulsos e que a sua alma pertence exclusivamente ao Senhor. Você voltará para a sua rotina com a sensibilidade de Elias, pronto para caminhar no mundo sabendo discernir perfeitamente o que é apenas o vento barulhento das opiniões humanas e o que é o sopro sagrado da direção divina. Não enterre essa mensagem debaixo de mais 10 minutos de navegação aleatória na internet. Não permita que o inimigo da sua alma use o próximo vídeo do feed para roubar a semente que foi plantada no seu coração hoje. Tome a decisão agora mesmo. Defina qual será o dia desta semana em que você vai desligar as telas e vai entrar na caverna do silêncio para ouvir o seu Criador. Avise as pessoas mais próximas que você estará temporariamente offline para um momento de devocional e cumpra o seu propósito com zelo e santidade. Lembre-se sempre de que o mundo nunca vai parar de falar. Cabe a você decidir quando vai parar de escutar o barulho da terra para conseguir ouvir a melodia do céu. Deus está pronto para falar com você no secreto. Ele está com o sussurro preparado para acalmar a sua tempestade interna, curar a sua exaustão e direcionar os seus passos. Mas ele exige a sua atenção exclusiva. Desligue as notificações do mundo. Silencie o ruído digital. Abrace a quietude bíblica e descubra que o Deus que operava milagres no deserto de Elias continua vivo, presente e pronto para revolucionar a sua história através da sua voz mansa e delicada.